Ô, Landureza! Landureza, não. A partir de hoje, me chame de Senhor Subtração, beleza? Que maluquice é essa, ô sujeito? E maluquice nada, meu parceiro. É que é o seguinte, onde o Senhor Subtração chega, ele faz a diferença. Alguém precisa ajudar esse menino, tá? Que ele não anda bem, não. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar, começando mais um programa de matemática. Ó, se você quiser rever qualquer programa, é só acessar o nosso canal, youtube.com/TV Escola. Aproveita e se inscreve, hein? E agora sim, professor Vitor Israel, vem pra cá. Grande Land. E aí, Tudo bem? Belezinha? Beleza, graças a Deus. O papo hoje é matriz. Tá, mas pra que serve a matriz? Então, matriz é um assunto que assusta um pouco os alunos, tá? Mas é de grande utilidade, tá? A gente fala do campo da informática, você pensa em todas as programações que já foram feitas ali. É uma parte que é muito importante em administração de empresas, é controle de estoque. Você pode fazer isso de maneira matricial. Então, tem inúmeros exemplos, tá? Bora fazer uma revisão? Vamos com tudo. Primeiro, não vamos ficar só falando em horizontal ou vertical. Quando a gente pega lá o nosso caderno e abre, ele apresenta linhas. E as linhas estão na horizontal. Então, agora, a coluna está na vertical. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de matrizes que são, na verdade, tabelas. Vamos entender, antes de tudo, que toda matriz tem uma ordem. Quando eu estou perguntando qual é a ordem de uma matriz, estou te fazendo duas perguntas. Estou perguntando quantas linhas ela tem e quantas colunas ela tem. Então, a gente fala que normalmente a ordem de uma matriz é M por N. A gente nunca fala, a ordem é 4. Não, tem que ser um número por outro. Por quê? Porque o M é, na verdade, o número de linhas. E aí você já deve imaginar que o N vai ser o quê, Lante? De colunas. Número de colunas. Então, se eu falar para você de uma matriz de ordem 2 por 3, eu já estou condensando muita informação ali para você. Por que é uma matriz 2 por 3? 2 tem 2 linhas, 3 tem 3 colunas. Então, a gente já consegue, a partir dessa informação, meio que visualizar como vai ficar o formato da nossa matriz. Tá? Agora, a gente tem que entender que a matriz, a tabela, ela existe para que a gente consiga povoar. Não adianta ter a matriz lá sem nada dentro. E o que a gente coloca lá dentro são os elementos, tá? Então, os elementos que vão ter algum significado, eles têm que ter alguma ideia antes. Isso aqui, Lange, é imprescindível. Você vai reparar que essa expressão aqui, meu amigo, vai aparecer na questão. Ele vai falar sobre A e J, vai falar o que é o I, o que é o J, mas a gente tem que ter uma noção prévia disso. Só para a gente voltar, quando a gente disse que a ordem é M por N, a gente está falando que essa matriz tem M linhas e N colunas. Repara que primeiro eu falei linha, depois coluna. Sim. Por quê? Esse númerozinho aqui, o I, tá, se refere ao número da linha, enquanto que o J se refere ao número da coluna. Tá vendo esse 7 que tá aqui? Certo. Vamos parar para a gente poder localizar. Esse 7 está em qual linha? Está na segunda linha. Segunda linha. Na linha 2. Esse 7 está em qual coluna? Está na coluna 3. Então, vamos tentar deixar mais claro. Esse 7 é o elemento A23. Acabou. Se você de casa entendeu isso, você vai conseguir resolver as questões. Com isso, qual o ganho para o aluno? Ele consegue localizar. Pois é. Aí, Lande, eu coloquei um exemplo, tá? Certo. São 3 amigas aqui, botei A, B e C para facilitar, são a Ana, a Bia e a Carol, tá? O que eu vou fazer, tá? Eu codifiquei, a Ana é a colega, a amiga número 1, a Bia, a amiga número 2 e a Carol, a número 3. Tamo juntos? Beleza. Nessa questão, imagina um texto um pouco mais denso do que isso, e no meio o cara vai falar.
Cada elemento A e J dessa matriz significa o número de ligações que a amiga I efetuou para a amiga J. Então a gente está fazendo um controle. Então aqui, ó, Entendi. são minhas 3 filhas. Vão lá, vocês estão se ligando muito. Ó, o papai tá pagando caro aqui, ó. Eu preciso Ajuda saber. o papai, cara. Então, eu vou pegar um elemento qualquer aqui. Vamos de novo ali no 7. Bora. Que a gente lembra que a gente falou que o 7, né? Ele tá na linha 2 Certo? e na coluna 3. 3. Então, ele é o elemento A23. Isso. Acabou. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o 7 seria a Bia ligando pra Carol. Perfeito. É o número de ligações da amiga 2, a Bia, para a amiga 3, Carol. Então, a Bia ligou para a Carol 7 vezes. Então, assim, desse jeito a gente vai matar. Você vai ver que a questão é muito parecida com isso, tá? Mas vamos continuar, tá? A primeira pergunta é quem fez mais ligações. Certo. A Ana, a Bia ou a Carol. E a segunda é quem recebeu mais ligações. Tá? Complexo esse aí. Mas vamos Você lá. vai tirar onda, meu amigo. Confia em mim, cara. Olha só, olha só. Vamos pensar na primeira linha? Certo. Esse aqui é o elemento A11. Né? Por que esse elemento aqui é o elemento A11? Porque ele está na linha 1, coluna 1. Certo. Esse camarada aqui, ó, é o A12. A12. Por que 1? Pô, 1 porque está na linha 1 ainda. Mas por que 2? Está na coluna 2. Certo. Linha 1, coluna 1. A11. Linha 1, coluna 2. A12. Linha 1, coluna 3. A13. Seguindo a lógica de 1 para Ana, 2 para Bia e 3 para Carol, A11. Número de ligações que a amiga 1, a Ana, fez para a amiga 1, para Ana. Quantas vezes a Ana ligou para Ana? Não tem como, né? Por tem isso como. que tá 0. É. Alô, queria falar. Se eu me ligar, eu dou ocupado. Não tem como, né? É. A12. Então é a ligação da Ana para Bia. A Ana ligou para Bia 5 vezes. Beleza. E A13. A Ana ligou para Carol 3 vezes. Se você parar para analisar com calma, ligações da Ana para Ana, da Ana para a Bia e da Ana para a Carol. A primeira linha vai me dizer as ligações que foram feitas pela Ana. Entende o que eu tô falando? Então, Sim. a Ana fez 0 mais 5 mais 3, 8 ligações. Vamos para a linha 2. Linha 2, Sim. Bia. Ó, linha 2, coluna 1, elemento A21. Linha 2, coluna 2, elemento A22. Linha 2, coluna 3, elemento A23. Então, A21, ligações da Bia para Ana. A22, ligações da Bia para Bia. Não tem ligação Não da tem Bia para como. Bia. E, finalmente, A23, que foi o nosso primeiro exemplo, ligações da Bia para Carol. Então, a Bia liga 4 vezes para Ana e liga 7 vezes para Carol. A Bia ligou 4 mais 7, ligou 11 vezes. Já tá ganhando. Lembra que era 8? Sim. 8, 11. Vambora. Vamos continuar. Linha 3, pô, vai ser a linha da nossa Carol. Que aqui, esse elemento é o elemento A31, né? Tá na terceira Certo. linha. A Carol ligou para Ana 8 vezes. A32, que é linha 3, coluna 2. Certo. Carol ligou para Bia 2 vezes. 2 vezes. Por que vai ser 0 aqui? Porque Mesma a Carol situação. não liga pra A Carol não liga pra Carol. Se for outra Carol, não tem como. Então, E se ela tem 2 celulares? Ah. Não, brincadeira. a Carol vai fazer, então, 10 ligações, gente. Então, vamos lembrar. A Ana faz 8 ligações. Certo. A Bia faz 11. E a Carol faz 10. 10. Quem mais ligou, então, meu amigo? Foi a do meio, né? Certo. Foi a Bia. A Bia vai ouvir um pouquinho mais do pai, hein? Ai, Bia. Já matei. Já matou. Agora, a maldade, eu acho que você já entendeu. A gente foi pelas linhas, não foi? Certo. É aí que tá o grande erro da galera. A galera, em vez de ir pelas linhas, vai pelas colunas. A coluna vai servir pra gente matar a letra B, cara. Porque, olha só. Vamos pensar agora da seguinte maneira, ó. Linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Ou seja, elementos A11, A21, A31. Traduzindo, ligações da Ana para Ana, da Bia para Ana, da Carol para Ana. Ligações que foram feitas para a Ana. Então, na primeira coluna, meu amigo, eu consigo descobrir quantas ligações foram feitas para a Ana. Você pode ver aqui, ó quem é, ó quem é. Ela. 12. É o 12. 12. Não é isso? Então, a Ana, ela já larga bem na frente, ela recebeu 12 ligações. Então, elemento A12, elemento A22, elemento A32. Então, vamos de novo. Ana para Bia, Certo. Bia para Bia, Carol para Bia. Ligações para a Bia. A Bia liga muito e recebe pouco, ó. Só recebeu 7 ligações. Para finalizar, a terceira coluna.
elemento A1, 3, elemento A2, 3, elemento A3, 3. Ligações da Ana para Carol, da Bia para Carol e da Carol para Carol. Carol recebe 10 ligações. Então, vamos lembrar? Ana recebeu 12, Bia recebeu 7 e Carol recebeu 10. Então, quem recebeu mais? Ana com 12. Matamos. Então, a gente faz uma análise, tá? Porque no colégio, a gente aprende a somar uma matriz com outra e, assim, às vezes, multiplicar uma pela outra, linha por coluna, os alunos ficam desesperados. Mas o grande tópico que as provas mais abordam são questões como essa. Isso aqui, ó, já foi questão de alguns vestibulares, tá? Exatamente isso. Aproveitando que você falou de colégio, quando que a gente aprende matriz? A gente vê isso no segundo ano, tá? Normalmente é no segundo ou terceiro do ensino médio, mas normalmente é no segundo ano, o aluno já está um pouco mais maduro ali, ele consegue... Se você colocar isso para um aluno muito novo, cara, ele vai se assustar. Essa matriz aqui, meu amigo, ela tem 3 linhas. Sim. E tem 3 colunas. Certo. Então, na ordem dela, é uma matriz 3 por 3. Sempre que a matriz tem o mesmo número de linhas e de colunas, a gente fala que a matriz é matriz quadrada. Repara que o formato fica parecido com um quadrado. Tá? Certo. O que é interessante disso? A matriz quadrada é a única que apresenta diagonais. E tem uma aqui que me chama muita atenção. Olha para essa diagonal aqui, meu amigo. Ó. Tá vendo essa diagonal aqui? Sim. Essa diagonal aqui, a gente chama de diagonal principal. Repara que teria uma outra, tá vendo? Que é a secundária. Sim. Essa aqui, a principal, não é à toa, ela é a mais importante. Por que ela tá toda zerada aqui? É porque na diagonal principal, a gente tem os elementos que são, que a gente chama de A e I. É quando os dois numerozinhos são iguais. Quando o número da linha é igual ao número da coluna. Então, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Ou, na linguagem dele, A1, 1, A2, 2, A3, 3. E aí, na nossa questão, por que tá tudo zerado? Porque significa a ligação do cara I para o cara J. Mas se o I é igual ao J, é a ligação daquela pessoa... I pra I, né? Não tem como. Professor, então sem mais delonga, partiu questão? Vamos Bora ler ela. Partiu? É a questão número 136 do Enem de 2018, caderno azul da primeira aplicação. Tá? Uma questão bem clara de matrizes. O que ele falou foi o seguinte. A transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Beleza. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz, matriz A. Aí ele bota assim, igual a abre colchetes A e J. O que é isso? Só pra gente não se assustar. É o que eu tava falando, isso já assusta logo de cara. Quando a gente bota aqui a matriz A igual a colchete A e J, é porque ela é formada por elementos A e J, mas ele vai te explicar o que significa. A gente falou sobre A e J no bloco anterior, né? Sim. Então, uma matriz formada por elementos A e J, em que o I ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Aí vamos lembrar, o que é o I? O I é o número da linha. Sim. Então, o número da linha desse elemento varia do 1 até o 5. Eu estou considerando, meu amigo, tanto o 1 como o 5 porque tem igual. Tá? Então, inclui o 1 e o 5. Então, o número I, o número da linha, varia de 1 a 5. Então, num rápido spoiler, olha lá para a matriz. Ela tem 5 linhas. Faz muito sentido. Tem linha 1, Sim. linha 2, 3, 4 e 5. Isso são 5 bancos também, né? Isso já fica Exatamente, já dá para quebrar. Tanto que o J, meu amigo, olha lá, o I é menor ou igual ao J, que é menor ou igual ao 5. Então, o J, que é um número da coluna, também varia de 1 a 5. Então, de acordo com cada elemento ali, o J pode ser desde o 1 até o 5. Pô, o J pode ser na coluna 1, o J pode ser 3, coluna 3 e por aí vai, até o 5. Tá legal? É uma matriz quadrada de 5 linhas e 5 colunas. É uma matriz 5 por 5. Tá legal. Então, é só a gente não desesperar com essa leitura, mas vamos continuar. Professor, é tipo um matematiquês. É assim, você tem que claramente saber. um matematiquês. E, amigo, é tipo um joguinho de peças que você vai montando, né? Você repara que a cada parte que eu vou entendendo, eu vou ficando mais seguro. Sim. Quando você entendeu que eram 5 linhas, você já falou que, Opa, pô, são 5 cinco bancos. Você já correlacionou legal. É.
Você é craque, cara. Olha só. Está aí. Já tá ali. E aí ele vai trazer agora a parte do significado da matriz. Cada tabela tem o seu significado. Vamos ler. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Já entendi. Lembra que o meu A e J naquela questão anterior era o número de ligações. Do I pro J, que era da Ana, do I pro J. Agora, o A e J corresponde às transferências feitas do banco I para o banco J. Certo. Tá? E lembrando, tá? Já tô dando outro spoiler. Ele disse que... Todo spoiler hoje, Ele disse que o TED é uma transferência entre bancos diferentes. Sim. Então vai ter elemento ali, cara, que vai ser a transferência do banco 2 para o banco 2, não vai ter. Diagonal. Vai ser 0. Depois já a gente cravou, fala dela. Depois a gente fala dela. Observe que os elementos A e I são iguais a 0. Acabei de falar. A e I é quando o I e o J são iguais, né? É o elemento A1, A2, A3, A4 e A5. Seriam transferências do banco X para o banco X. Não pode, o TED é entre bancos diferentes. Eu deixo isso claro. É por isso que a diagonal principal é toda zerada, né? Então seria DOC, né, professor? Misturando tudo aqui, né, cara? Então, uma vez que o TED é uma transferência entre bancos distintos. Tá legal. Essa é a matriz obtida para essa análise. Tá ali a matriz, tem lá 25 elementos. Pô, Vitor, você contou que tem 25? Não, cara, é 5 por 5, né? 5 ao quadrado. Tá legal? Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco, e a gente tem que analisar agora, dentro dessa matriz, como resolver isso. Beleza. Mas confia em mim, cara, é bem tranquilo, tá? Eu costumo dizer, jogo de futebol, você entrou, primeira bola que lança pra você, você tá meio frio, você domina errado. Eu nem quando tô quente eu consigo, mas tudo bem. Tem que aquecer o cérebro, cara. Vamos escolher, e eu vou escolher de propósito, tá? Qualquer um. Vamos escolher esse 3 aqui. Que é um valor que chama atenção, né? Propósito, qualquer um, mas vamos Peguei lá. um grandão. É o maior, inclusive, né? É o maior. Vamos pensar. Esse 3, Gelante, tá em qual linha? Linha horizontal. Linha 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então ele é um elemento A5. Vamos continuar. Tá em qual coluna? 1. Coluna 1. Esse cara aqui, ó, vamos colocar logo pra ele? Ele foi premiado para ser nosso exemplo. Parabéns, 3, ó. Você é o elemento A51. O que significa isso para essa questão, para esse significado? Esse é o total transferido do banco 5 para o banco 1. Entende o que eu estou falando? Ele quer saber qual foi o banco que mais transferiu. É só isso. Então eu vou fazer uma análise por linhas. Vamos pensar na linha 1? Ver se eu estou falando bobagem. Ó. Vamos lá. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 4. E, finalmente, linha 1, coluna 5. É isso? Certo. A11, A12, A13, A14 e A15. Certo. Transferências do banco 1 para o banco 1, do banco 1 para o banco 2, do banco 1 para o banco 3, do banco 1 para o banco 4, do banco 1 para o banco 5. Matamos. Essa primeira linha ali vai me dizer quanto que eu transferi a partir do banco 1. Vê se é isso, ó. É 0 mais 2, que dá 2, mais 0 continua sendo 2, mais 2, que é 4, mais 2, ó. Agora não deu 12. Você fala que sempre dá. Deu 12. Deu metade, deu 6. Metade de 12. Deu 6. Deu metade de 12, tá? E a gente vai trabalhar, meu amigo, agora de maneira análoga. Por quê? O que vai acontecer, então? Qual vai ser a nossa análise para entender o total transferido do banco 2? É a linha 2. Do banco 2 para o banco 1, do banco 2 para o banco 2, não tem sentido. Banco 2 para o banco 3 e por aí vai. Então a gente vai somar lá o 0 com o 0, com o 2, com o 1 e com o 0. É uma transferência menor. Repara que são só 3. Não é isso? Só 3. Certo. Então, por enquanto, o banco 1 está ganhando. E a gente vai fazer o mesmo com os outros bancos. Ó. O banco 3, ele transferiu, vamos pegar ali na ordem, é só somar a terceira linha, não é isso? 1, 2, 0, 1 e 1. Ó. 1 mais 2, mais 0, mais 1, mais 1. Então, essa soma vai dar 1 mais 1 mais 1, 3 com 2, 5. Ó. O banco 1 continua ganhando.
Continua. Banco 4, a linha 4. Vou fazer, mas tá na cara que vai perder, né, cara? Porque É. é 0 mais 2 mais 2, mais 0 mais 0. Então, eu tenho 2 duas vezes, eu tenho 4. E, finalmente, o banco 5 vai ser a soma ali da quinta linha, né? É 3 mais 0, aí tem um mais 1, e no final tem 0. Então, esse cara, ele vai empatar com o banco 3, né? Ele vai ficar com 5, né? Então, quem foi o banco que mais transferiu? Aí, é o banco 1. Tem que só ver qual letrinha que tá. Tá na letra A, né? É porque às vezes ele coloca em outra ordem, né? Vou te falar, eu vejo mais assim, professor. Mas teve uma vez que ele não veio, não. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? Vale a Agora, vamos aproveitar a questão pra gente dar uma leve destrinchada? Posso fazer isso? Com certeza, professor. Lembra que naquela questão eu perguntei quem fez mais ligações? Sim. E depois eu perguntei quem recebeu mais ligações? Quando eu fui pra letra B, você falou assim, já entendi. A outra pergunta que ele poderia ter feito aqui é, qual foi o banco que recebeu mais transferências? E a gente para de ter uma análise nas linhas e passa a ter nas colunas. Só para mostrar que tem sentido, tá? Elemento A11, A21, A31, A41 e o A51. Certo. Transferências de 1 para 1, de 2 para 1, de 3 para 1, de 4 para 1, de 5 para 1. Transferências que foram feitas para o banco 1. Se ele perguntasse qual foi o banco que mais captou, que mais recebeu, eu ia somar todas as colunas e ia ver qual teria o maior resultado. Verdade. E aí, se olhando rápido assim, você fala, banco 2. Parece ser o banco 2, porque aqui deu 4, aqui meia dúzia, aqui 5, aqui 5, aqui 3. O banco 2 ganharia. Aí, repara que muda a resposta. Já muda, já seria a B ali, já né? Seria B. Muita interpretação de texto tem que conhecer ali os caracteres, né? Como ler e matematiquês. Você reparou que foi de pedacinho em pedacinho que a gente foi conquistando? É isso. E, de novo, acho que agora você consegue visualizar melhor o que eu estava falando. É uma questão muito difícil? Não. Nas contas, é algo que o aluno vai conseguir lidar. Sim. O problema é sair da inércia, é entender onde está cada elemento, né? Por isso que é importante aprender, né, professor? Não Exatamente. decorar. E treinar. Então, só reforçando o gabarito, opção A. Vamos com letra A. Professor, você acha que esse tipo de questão pode aparecer em outras áreas do conhecimento? Então, dá para forçar um pouquinho de barra, né? Porque, assim, não é uma interpretação de uma tabela. Eu acho que caso apareça em outro tipo de área do conhecimento, ele não vai jogar tanto o A e J, o I, o J, mas pode aparecer alguma situação em que você tenha que ler e interpretar. Isso é bem... A gente espera, é uma grande expectativa, na verdade. É isso aí, mas toda vez que a gente está fazendo tabela, é meio que usando isso, né? É matriz. E chegou a hora do nosso Momento Pop Prof. Professor, mencionamos mais cedo, né, que até hoje apareceram poucas questões sobre matriz no Enem. Então, será que não é melhor os participantes focarem um pouco mais nas questões das filiais? Não tem aparecido muito porque ela ensina mal, cara. Porque ela é uma atriz. Por que não escolhe, então, uma boa atriz? Eu não sei, cara. Eu tô começando a ficar confuso. A álgebra é o ramo da matemática que generaliza a aritmética. Sim. Como você acha que a aritmética se sente ao ser generalizada dessa forma? Eu acho que ela deve se sentir mal, porque ela é tratada só como um número, né, cara? Então não deve se sentir muito bem. Aqui, ó. Tá triste. Ela tá triste. É porque era um quadro. Agora é um ex-quadro. Usar letras para definir números naturais não deixa tudo um tanto quanto artificial? Deixa tudo ali ao pé da letra da coisa, né? Por isso que a gente... Nossa, não dá! Então, como nasce o número natural? De parto normal, né? Natural. Esse foi Vitor Israel, nosso Momento Pop Prof. Qual a sua dica? Mais uma pra galera que quer ficar craque nesse assunto. Então, vamos lá. Vamos usar os percursos. Essa questão tá lá, foi atualizado. E, assim, dá uma procurada em mais uma listinha ou outra, porque não é um assunto que foi tão abordado ainda. Então, o histórico não nos brinda com tantas questões. Se o camarada fizer mais umas 3, 4 questões desse tipo, ele pode relaxar, porque se aparecer mais um pontinho para ele. Então, eu acho bem válido que ele faça isso. Professor,
É isso, muito obrigado mesmo mais uma vez. Volte sempre, viu? Sempre que vocês quiserem, eu tô aí. Tá bom? Valeu. Muito. Bom, e a gente fica por aqui, então até a próxima. Vamos lá. Hora do Enem. Desculpa.